E essa discussão aí sobre o teto de gastos em Sakamoto, com a bomba deixada pelo atual governo, vai ser difícil, né? Organizar as contas e cumprir as promessas de campanha também, né? Quer dizer, além da Bolsa Família, do Bolsa Família de R$ 600, tem aumento além da inflação para o salário mínimo, tem manter isenção, aliás, ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, além de tantas outras. Não, primeiro vamos colocar até as coisas em perspectiva, ô Diego. O governo Jair Bolsonaro destruiu, arruinou, rasgou o teto de gastos. O teto de gastos de Jair Bolsonaro começou a ser furadinho que nem um queijo suíço, cheio de goteira. E depois, né, ao longo dos primeiros anos de governo, sempre com uma justificativa aqui e ali, uma falta de respeito aqui e ali, depois veio a pandemia, aí ele abriu uma exceção, a exceção foi bem maior, a exceção, ele acabou colocando bem mais coisas naquele rombo do teto de gastos do que o necessário para a pandemia, para salvar do ponto de vista fiscal o seu governo. Aí chegou na eleição, ele deu de ombros também, rasgou tudo, sabe, empurrou um monte de coisa, criou uma bomba, são bilhões, são dezenas, centenas de bilhões que o próximo governo vai ter que lidar o que fazer com isso por conta de Jair Bolsonaro. Então, o que acontece? Primeiro, ou seja, já tem esse contexto que Jair Bolsonaro destruiu o teto de gastos e agora você tem gente ligada a Jair Bolsonaro falando, o próprio vice-presidente, senador eleito Hamilton Mourão, falando, não, olha, é uma irresponsabilidade, querem colocar fora do teto, tá de brincadeira, né, meu amigo? Olha só o que seu governo fez. Aí o que acontece? Tanto Bolsonaro quanto Lula prometeram R$ 600 de Auxílio Brasil, o que é totalmente justo, porque o governo Bolsonaro está entregando o país com 33 milhões de famintos. E aí o que acontece? É para garantir o mínimo de dignidade, com inflação alta e tudo isso mais. Aí que os dois governos prometem isso. Ou seja, já tinham que qualquer um que ganhasse tinha que resolver. A questão é que Bolsonaro prometeu esses 600 mangos, mas não colocou os 600 mangos no orçamento. Ele fez um caô eleitoral. Ele mentiu na eleição. Ele falou assim: não, ó, eu vou garantir, mas se você vai garantir, por que você não botou no orçamento já? Ah, não, por quê? Porque se Lula ganhasse, ele queria deixar a bomba com o sucessor dele. E se ele ganhasse, ele dava um jeito, vendia uma estatal, sei lá, resolvia de alguma forma esquisita. Ou seja, agora o que o governo Lula está falando? Essas coisas que são mais emergenciais e que vai garantir uma certa qualidade para os mais pobres, Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família de 600, um aumento real em cima da inflação, garantia de farmácia popular, garantia de merenda, que nem isso estava garantido também no orçamento do Bolsonaro, vai ter que colocar isso acima do teto. O que é interessante, Diego, porque só para finalizar, porque isso também é uma indicação do que pode vir a ser a política fiscal do presidente da República, do novo presidente da República, que é garantir, ter uma garantia fiscal, evitar alguma coisa que fique a partir do teto de gastos, mas mantendo alguns pontos fora dele, talvez a questão social e talvez investimentos. Foi o que ele disse até nos debates, né? Que ele sim iria respeitar o ambiente fiscal, mas que a prioridade seria o social. Quer dizer, teria esse enfoque que o PT, nas palavras do Lula, sempre trouxe para o social, né? Então, sim, haveria algum tipo de limitação, não é mais que o social seria a opção primeira a olhar, né? Então, acho que Ele nunca basicamente. prometeu exatamente o que você está falando, Diego. Ele nunca prometeu exatamente manter o teto de gastos como a gente conhecia. Mas o próprio Paulo Guedes também não. Todo mundo que tem o minimamente pé na realidade sabe que o teto de gastos, do jeito que foi implementado, e eu sempre fui crítico desde 2016, é uma coisa pronta para explodir em determinado momento. Né? O Brasil tem necessidades, principalmente sociais, e aí vai fazer o quê? Vai estrangular as pessoas por conta disso, né? Então, eu acho, Diego, que uma parte significativa dos investidores, do mercado, tudo isso mais, sabe disso. E mesmo o Lula deixando claro que vai acontecer isso, o dólar está caindo, está entrando dinheiro dentro do Brasil, é porque o pessoal sabe que vai ter que acontecer isso, e isso não deve ser um grande problema no É. começo do ano. O Pacheco sugeriu hoje que não seja via PEC, seja via medida provisória. Não sei o que muda exatamente, né? Se é uma possibilidade mais factível. O que te parece, Sakamoto?
É que ele está querendo. Existe uma crítica por parte dos aliados do presidente Lula, né, de que se você vai via PEC, precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados, né, precisa também de uma maioria qualificada uma maioria constitucional no Senado Federal, você fica muito dependente do Lira e do Centrão na Câmara dos Deputados. Né, e aí você, nessa coisa de dependência, você começa a tomar lá da. Você não tomar lá da cá, pura e simplesmente é um pouco, na verdade, pior. Você já começa desde o início o governo Lula sequestrado pelas necessidades do Centrão. E aí, porque isso não é de graça, não existe almoço grátis em Brasília. Né? Então, para evitar isso, né? E é claro que o Lira pode, inclusive, colocar aí no meio: olha, você não se mete na eleição da Câmara, você não se mete na eleição do Senado, e o Pacheco quer o apoio do PT e quer o apoio do Lula para a reeleição, para a recondução dele, e tem essa possibilidade de você gerar créditos extraordinários, que é diferente, né? Não precisaria de uma medida constitucional. Então tem muita discussão sobre isso ainda rolando, e a decisão que for tomada, seja PEC, seja crédito extraordinário, ela não é uma decisão simplesmente econômica, Diego, é uma decisão política, porque para tomar uma ou para tomar outra, uma é mais segura, uma é mais garantida, mas uma tem um custo político mais alto, outro mais baixo. Tudo isso, na verdade, são decisões políticas e econômicas simultaneamente. É um quebra-cabeça que o governo de transição, que a equipe de transição do Lula, junto com seus aliados no Congresso, vão ter que resolver.